Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Não Perca a Cabeça. Estamos estreando um quadro novo, um quadro sensacional, espero que vocês gostem. Vamos lá. Os nossos dois primeiros participantes, à minha direita, professor Yuri! E aí pessoal, como vocês estão? É só isso mesmo que você vai falar. À minha esquerda, professor Heitor! E aí, Colibri, eu vou detonar, eu nem sei o que tá acontecendo aqui, mas vai ser da hora. O programa é o seguinte, pergunte ao seu professor. Nós temos aqui, à minha esquerda, o professor Heitor, que é professor de humanas. Então, ele manja de todas as humanas. Só que de exatas nós vamos descobrir agora. À minha direita, eu tenho o professor Yuri, que é professor de física e química. E aí, nós vamos descobrir agora se ele manja de humanas. 5 perguntas para cada um, quem tiver mais pontuação no final, ganha. Quando o professor Leandro fizer a pergunta, pausa o vídeo Pausa, e pensa. responde no comentário, pra gente ver aí se, tá vocês também acertaram. Boa. Legal. Vamos começar com a pergunta do professor Yuri para o professor Heitor. Tá preparado, Heitor? Preparadíssimo. De acordo com a segunda lei de Ohm... Oh my god. Oh my... De acordo com a segunda lei de Ohm, a largura de um segmento de um fio condutor influencia em sua resistência de que maneira? Preparadíssimo. De novo, vou repetir. De acordo com a segunda lei de Ohm, a largura de um segmento de um fio condutor influencia em sua resistência de que maneira? Que maneira? Sei lá. Resistindo. 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 E aí, Porque pessoal, se for- ótima pergunta. Se o fio, a bitola é grossa, o fio não pega fogo. Nossa! Gostou da resposta? Mano. É quase isso. Quase isso. A largura do segmento do fio, a gente aplicando pela segunda lei de Ohm, você vai ver que a largura é diretamente proporcional à resistência. Então, portanto, quanto maior a largura, maior a resistência do fio. Então, nós temos uma relação de proporcionalidade, elas são diretamente proporcionais. Então, se eu diminuo a largura, a resistência vai ser menor. O professor Heitor falou, a bitola, ele quis dizer a área de secção transversal do fio. E isso a gente sabe pela fórmula aqui, que a área de secção transversal é inversamente proporcional à resistência. Então, se a área for muito grande, a resistência é muito baixa. Então agora nós vamos fazer a pergunta do professor Heitor para o professor Yuri, questão de história. Eu sei responder essa. Vixe. Eu sei responder essa. Mentira, sem. Na Guerra do Paraguai, quem lutou contra quem? Na Guerra do Paraguai, essa realmente é uma questão bem fácil. O Brasil lutou contra o Paraguai. E aí, Tem pessoal? mais gente nessa história, você tem que contar todo mundo. E aí? Tem mais gente Aí, aí. hein? E aí? Se não, Brasil, Ele foi Paraguai seco. e Uruguai. Quem com quem? Eu acho que o Uruguai e o Paraguai juntou pra enfrentar o Brasil, mas eu só acho mesmo. Errou! Não! A tríplice aliança, ó. Uruguai, Brasil e Argentina contra o Paraguai. Rapaz, o Paraguai E as tropas paraguaias ainda eram 2/3 maiores. A Paraguai- gente só ganhou porque a gente começou a buscar os voluntários da pátria, então Sim, muitas sim. pessoas foram se alistando, né? Os escravos para buscar liberdade, e aí a gente conseguiu aumentar ali o nosso número de homens. Então o Paraguai não conseguiu aumentar seu exército na mesma proporção que a gente, mas eles tinham 60 mil contra só 21 da Tríplice Caramba. Aliança. Dentre as grandezas seguintes, quais são vetoriais? Trabalho, quantidade de movimento, distância. Quais são vetoriais? Isso. Trabalho. Quantidade de movimento e distância. Quais são ou qual, né? Você pode... É qual ou Ou quais? quais, isso. Trabalho, Quantidade de movimento e distância. quantidade. 2 hours later. Só distância. Só distância? Só distância. Professor Yuri, por favor. E aí, pessoal? O que vocês acham? Distância é uma grandeza escalar, pessoal. Isso aí que você disse é tudo burrice. Qual é a relação de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial precisa ter uma direção e um sentido para ser aplicado. Não confunda a relação vetorial que distância é escalar, mas trajetória é vetorial. E a quantidade de movimento que seria a resposta certa. Mas por que a Bem quantidade de miserável. movimento é vetorial? Porque ela é igual a massa vezes a velocidade. Então você tem um produto entre uma grandeza vetorial com uma grandeza escalar, que Muito resulta bom. numa grandeza vetorial. Muito bom. Isso é Muito bom. explicação, agora eu nunca mais. A quem é atribuída a frase "Até tu, Brutus"? Rapaz, Essa é facílima. Essa foi fácil. Eu não sei. Agora
Nossa, era imperador romano Júlio César? Não era imperador ainda, mas tá bom, vamos considerar. Considerou? Ele não era imperador Ele ainda? não era imperador ainda, né? Ele tava buscando se tornar imperador, ele era um ditador. Né? Na formação do primeiro triunvirato, Júlio César vai começar a tomar os poderes e ele vai buscar, né, cada vez mais manter os poderes com ele, né? E acaba que ele acaba sendo assassinado pelo Senado, né? O Cassius e o Brutus, que eram o filho adotivo dele, digamos assim, acaba participando dessa tramóia para assassinar ele. E dizem, né? Claro que ninguém sabe se ele realmente falou, até tu, Brutus, mas dizem. Segundo a terceira lei de Newton, ação e reação, que é a terceira lei, os pares de forças aplicados têm que ser obrigatoriamente em corpos. Ação e reação tem que ser obrigatoriamente corpos estáticos. Estáticos! Uma boa palavra. Para cada ação a gente tem uma reação. Pensa na situação, professor Heitor, você chutando uma bola. Você tá aplicando a força no quê? Na bola. E por que o seu pé dói? Não dói. Não dói? Ou Areia, quando né? você sobe uma parede. Tá. Por que a sua mão dói se você Boa. que tá aplicando força na Verdade, parede? entendi. A vingança Porque vai você, Ô, louquinho. como você aplica força na parede, a parede também aplica força sobre a sua mão. Então, os pares de força, ação e reação têm que ser em corpos distintos. Distintos. Na Idade Média, quais eram as classes sociais? Olha, essa pergunta é facílima, essa pergunta, velho. Era os nobres, que são os reis, os princesos e os princesas. Princesas e princesas? Sério? O clero. Aí tinha a relação que eram os senhores feudais, mas não é o senhor feudal, é o pessoal que era melhor um pouco de situação ali. Aí nós tínhamos os pobres, os quebradão, que eram a população, os peaçante, em inglês é peaçante, como é que é em português, eu não sei. Que é o povo, né, a galerona. E os escravos, por último, não tinha mais escravo não, né? Não Aí tinha antes mais, não tudo. tinha mais. A nobreza, o clero, a burguesia, que é os meio que os endinheirados, e o povão. Errou! Mas não tinha burguês, só tinha 3 classes. A burguesia é Ah. tipo, a classe que vai acabar com a estrutura medieval. Então era o Vixe, clero, porque o ninguém clero. estava acima de Sim. Deus pra eles. Ah, Era o acima era o teológico, era mesmo, né? Os Nossa. mais respeitados. Depois Sim. os nobres. Aham. E, por último, os servos. Eram Servos, Acabou o a sistema palavra do escravista, servo. acabou, né? A Europa Ocidental vai usar o sistema servil, a mão de obra servil. O que significa dizer que uma onda tem natureza eletromagnética? É uma pergunta filosófica, eu fico pensando na natureza. Boa, boa. Não, eu fico pensando na natureza das Professor de coisas. humanos. A natureza, né? A natureza do homem é ser selvagem. Ela tem eletricidade. Não sei. Boa, mas Não faz não sentido dá pra nenhum, considerar, né? A gente sabe que as ondas possuem 2 tipos de ondas, mecânicas e eletromagnéticas, e a diferença das eletromagnéticas é que elas não necessitam de um meio de propagação. Elas podem se propagar no No vácuo. vácuo, tipo a luz. Um vácuo, mano. Você quer saber isso? A luz propaga no Cara, vácuo. não faz propaga sentido. no Não faz sentido. A cortina de ferro é um conceito de qual período? Essa aí foi dita pelo rei Jorge II da Inglaterra, que ele fechou as cortinas. Você tá zoando. Ele bateu certo, ele bateu na Inglaterra, foi bem ali. Mas será que é a finalização de um tratado mercantil, que eles fecharam as cortinas para não se fazer mais comércio com o pessoal? Acertou tudo. Acertou, isso é mentira, errou tudo. A cortina de ferro é um conceito que vai rolar, olha, que vai rolar ali durante a Guerra Fria. O Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, ele vai dizer que é como se o leste europeu e o oeste europeu tivesse uma cortina de ferro separando eles. Essa cortina de ferro era a ideologia socialista de um lado e capitalista de outro. Era uma cortina imaginária, uma cortina Sim. de ferro, uma cortina... Sensacional. Em uma transformação isotérmica, o que acontece com a variação de energia de um corpo? Transformação isotérmica é a temperatura constante. Eu tava pensando em isopor quando você... Ela se mantém Como? estática. Se mantém estática?
Não Isso aí, sei, cara. Eu posso Se mantém estático? Se mantém estático. Se mantém estático, vamos entender Se mantém estático bis como... Você quer dizer estático como sem movimento, Sem movimento, sem mudar, nada. sem mudança. Acertou, professor! Acertou, miserável! Exatamente! Não é possível isso. Durante uma transformação isotérmica, Não há. a gente não tem variação de energia interna, então a gente não tem aumento de temperatura no É a mesma corpo. resposta da outra, igual quando você chuta tudo bem na prova e acerta. Parabéns, professor, mandou muito bem nessa aí. O Rei Sol na França. Qual a sua frase mais famosa e seu nome? Pessoal, quem foi Rei Sol na França? Rei Sol na França. E o pior, o que ele disse? Essa, eu não vou nem arriscar chutar. Ele falou aí, ó, o Rei Sol foi o Rei Luís XIV e realmente ele disse o Estado sou eu, né? Então ele queria mostrar o absolutismo. A França viveu no período do Rei Sol o ápice do absolutismo monárquico. Então todos os poderes estavam concentrados nele e ele se via tão popular, tão importante quanto o sol mesmo, tá? Caramba. A cabeceira da cama dele tinha um sol de ouro, assim, todo de Nossa! Rei Sol. Luís Rei XIV, imperial o Estado opulento. sou eu. Bom, parabéns. Muito Valeu, obrigado, gente. Valeu. Acabou o empate? Acabou o empate. Acabou o empate, sensacional, acabou o empate. muito Foi bom. melhor assim, foi melhor Excelente. assim. Galera, Muito bom. nada melhor do que encerrar nosso primeiro vídeo com um empate entre os professores Isso do aí. Não Perca a Cabeça. Se você gostou, por favor, avalie esse vídeo com um like, mande pros seus amigos, eu tenho certeza que eles vão adorar. E ó, vai ter muito mais por aí, hein? Tamo junto e não perca a cabeça. Nos vemos em breve.